E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recuse a Pílula Vermelha, um canal pra gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. Hoje a gente vai fazer diálogos com elas, então mostrar o ponto de vista feminino sobre a interação com o sexo masculino, quais são as expectativas, o que move, essa coisa toda. E a conversa foi tão incrível com essa pessoa, foi tão legal, que eu perdi mão do tempo e a gente foi embora conversando. A conversa durou quase 1 hora. Mas aí, para não ficar cansativo para vocês, eu vou quebrar em 2 vídeos diferentes e vou publicar em 2 dias diferentes. A pessoa que eu tô trazendo é a Raquel Candela. Ela faz parte de uma iniciativa chamada Lirismo, que ela vai falar um pouquinho mais para vocês, mas eu achei linda, muito bonita, que lida com pessoas que sofreram abusos psicológicos em meios corporativos, tem uma parte de coach, tem uma parte de psicologia. Ela própria tem uma denominação ali que eu achei sensacional no Instagram, que é especialista em relações humanas. Vou colocar aqui, assistam, curtam, compartilham, se inscrevam, ativa o sininho, manda para todo mundo que vocês conhecem. Essa história vai ser muito legal de acompanhar. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recuse a Pílula Vermelha, um canal pra gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. E como a gente colocou nas premissas anteriores, essa é uma oportunidade incrível de a gente poder abrir os diálogos com elas. Os Red Pill, eles vão lá, definem o que significa ser um homem de valor, fazem o desenvolvimento para chegar nesse ideal, ficam eles próprios se admirando, acham que estão atraindo as mulheres, no final das contas eles estão atraindo só eles mesmos. E aí a nossa intenção aqui não é, nossa, meu Deus, só virar o mestre da atração com o sexo feminino, mas é criar pontes, conexões, criar canais de comunicação que sejam verdadeiros, que sejam sensíveis, que sejam reais. E hoje eu tô com a pessoa perfeita para isso no canal. Então o papo aqui é com a Raquel Candela. A Raquel, ela lidera o projeto Lirismo, que lida com saúde emocional, que lida com a construção de relações saudáveis e a recuperação de situações de fragilidade emocional em meio corporativo, em situações pessoais e, enfim, que recupera as pessoas, né? Raquel, muito obrigado por poder estar aqui. Eu quero abrir esse espaço para primeiro você falar um oi para as pessoas, se apresentar e falar mais profundamente do seu projeto, que parece tão bonito, tão legal. Acho que eu devia trazer homens mais pro mundo do lirismo para poder falar da jornada deles, de abrir essa mente e tudo mais, porque é bem isso, todo mundo abrindo a mente. E aí, da onde que vem o lirismo? O lirismo, ele vem da ideia do nome de uma constelação, da constelação de Lira, porque a ideia é exatamente entender que todo mundo tem algo bom e tem algo ruim, e que a gente brilha junto para fazer algo muito maior, né? Para construir uma sociedade muito maior. Eu sempre fui bem nerdola, assim, bem nerd, e aí eu gosto muito de Jornada nas Estrelas, de Star Trek, e a ideia do lirismo é que eu hoje, em 2023, consigo começar um trabalho para a gente evoluir a mentalidade como ser humano, para que a gente chegue talvez lá naquela sociedade evoluída do Star Trek, onde a gente trabalha por propósito, onde não tem diferença se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou negro, se eu sou branco, não tem mais a noção do capitalismo que a gente tem hoje, então não faz diferença se eu sou rico, se eu sou pobre, porque é uma coisa muito mais inclusiva, ainda é bem utópico, mas o que eu posso fazer hoje para a gente chegar lá daqui 300 anos como sociedade que nem é na Terra? Então a ideia é um pouco disso, só que aí eu entendo que a gente une 2 conhecimentos. A gente une conhecimento de sociedade, evolução como sociedade, e a mentalidade de como que a gente se relaciona para a gente não continuar impondo isso para as pessoas, não continuar enfiando goela abaixo. Faz todo sentido, Kel. Putz, que legal. E eu vi, né, que tem... Kel, eu vou mutar de vez em quando aqui o microfone, porque estão batendo ali em cima. Inclusive, gente,
né? Vida como ela é. Provavelmente vai captar aqui um martelo, essas coisas acontecem. Eu vi que lá no site de vocês que tem relatos, né, de pessoas que falaram que, putz, recebeu feedback abusivo de um líder em algum momento, né? E eu vi também que você é especialista em relações humanas. Né? A gente consegue exemplificar isso um pouco para deixar mais ilustrado para o pessoal que está assistindo a gente, como o impacto do lirismo pode acontecer para a vida do pessoal? Com certeza. Pega assim, a gente aprende a relacionar do mesmo jeito que a gente aprende a falar, do mesmo jeito que a gente aprende a andar, ou seja, na nossa infância, vendo os adultos cuidadores ao nosso redor. E aí a gente pega a nossa sociedade, como ela se relacionava. Então, pega a geração dos nossos pais, dos nossos avós. Então, era uma sociedade cada vez mais patriarcal do que você vê hoje em dia. Hoje em dia ainda é muito, mas ela ainda era, cada geração que passa, era muito pior. E aí, quando eu falo patriarcal, eu não estou falando só sobre o machismo, porque o machismo ele é uma linhazinha do patriarcado, né? Então, racismo, capacitismo, toda vez que tem o poder de algumas pessoas sobre outras pessoas e o quanto isso era imposto. Então, dentro de um mundo corporativo, mulher não podia trabalhar muito tempo atrás. Se você pegar a Mulher Maravilha, por exemplo, para quem gosta de história em quadrinho, ela foi uma das únicas por muito tempo. E se você pegar a história dela, você consegue ver essa história do machismo enraizado na nossa sociedade e como que isso, por exemplo, impacta na carreira muito claramente. Por exemplo, ela, quando ela surgiu, ela era maravilhosa, poderosa, classe da verdade, e aí deu a Segunda Guerra Mundial, os homens eles foram para a guerra, e aí quando a mulher ela se viu sem receita em casa, precisando alimentar os filhos, e a população e a sociedade precisava que essa mulher fosse para o mercado de trabalho e sustentasse essa família por um período, você vê todo um desenho da Mulher Maravilha incrível, maravilhosa, sendo a que buscava justiça a todo custo. Quando a guerra acaba e os homens voltam para sua casa e eles precisam da mulher de volta dentro do seu quadrado, você vê a Mulher Maravilha muito mais contida. Ela tá com roupa normal nas historinhas durante quase 10 anos, assim. Eles focam muito mais no romance dela do que nas aventuras e na busca pela justiça, de fato. Ele só começa, e aí depois ela dá uma sumida, porque aí isso cai do gosto popular das pessoas, que não agrada mais as mulheres. Os homens, eles começam a ter esse movimento de ter as mulheres de volta dentro de casa, e só na década de 70, 80 que a Mulher Maravilha começa a ser resgatada para ser a Mulher Maravilha que a gente conhece hoje. Então a gente vê essa estrutura em como é embutida na cabeça da gente em vários aspectos, tá? E aí, o que é ser um especialista em relações humanas? É primeiro entender qual que é o desenho original do ser humano. Tem toda essa poluição que a gente vai pegando da nossa sociedade, da nossa criação e o que a gente vê dentro de casa. E aí, entendendo quem é o ser humano, qual é a necessidade, quais são as necessidades que o ser humano busca, o que a gente está querendo para poder entender o nosso valor. E aí, a gente não olha homem e mulher, a gente não olha a situação financeira, a gente olha o ser humano. E aí, em cima disso, como que a dinâmica do ser humano, com técnica, ferramenta, conhecimento, consegue ficar mais fluida, sabendo do histórico, sabendo que a gente faz o que a gente faz por conta do que a gente recebeu, sabendo que a gente guarda a marca do que a gente recebeu. E aí é uma mistura de vamos construir uma sociedade nova a partir de entender qual é o meu desenho original e entender que eu faço o que eu faço e me impacta por conta do que eu recebi. E isso a gente vê dentro de mercado de trabalho. A gente viu, por exemplo, a gente estava conversando um pouquinho antes de você começar a gravar, sobre você antes estar numa empresa que é super diversa, super legal, colorida. Eu já estive dentro de uma empresa desse tipo também. E eu sofri os piores abusos dentro dessa empresa legal, divertida. E se você pegar essas empresas legais, divertidas, alegres, inclusivas, eles estão focando, eles não ligam, tipo, se você é trans, se você é mulher, eles não ligam realmente para isso.
o que eles ligam é para resultado. Eles querem o resultado e o que importa é isso. É que a empresa está com um número bonitinho e redondo. Isso é maravilhoso. Ponto para essas empresas. O que acontece é que o resultado está acima de outras questões. Então, quando você pega essa sociedade, essas pessoas que ainda não sabem se relacionar, e coloca dentro de qualquer ambiente de trabalho, você vai ter abusos sofridos ali dentro dessas diferenças. E aí, quando você tem esses abusos, as empresas elas precisam se questionar. O que é mais importante, o resultado ou a evolução dessas pessoas? E geralmente as empresas vão para o resultado. Então, vou contar um caso para você, assim, que eu sofri com um grupo de pessoas, com um grupo de mulheres. Existia um diretor de uma área extremamente abusivo, extremamente machista. E eu lembro de duas coisas, assim, muito fortes que eu ouvi dele, que me marcaram demais, assim, como mulher. Assim. Eu era amiga de todo mundo da equipe dele, mas eu não tinha intimidade nenhuma com ele. E aí, uma das coisas foi que eu ouvi ele falando no interior, a gente vê muito um negócio que chama tesão de vaca, que é um negócio que eles colocam pra vaca, em época de reprodução e tudo mais. E ele ficou fazendo piadinhas de como que ele ia colocar a tesão de vaca na água do nosso andar, que a gente compartilhava um andar com quase 100 pessoas. E aí ele começava a falar assim, não, fulana vai andar com a perna cruzada. Você, falando direto pra mim, assim, eu vou andar com o rosto atrás de você pra puxar, assim, a água. Era uma coisa que todo mundo ouvia e que um ou outro, por não saber como reagir, dava risada. Outras pessoas ficavam quietas, constrangidas, mas que nada era feito. Uma outra coisa que aconteceu dele comigo, isso eu sei que foi porque aconteceu comigo, assim, ele virar e falar assim, quando eu comecei a conviver com as pessoas da equipe dele, ele fazia comentários do tipo assim, nossa, fala pra aquela amiga lá sua, pra ela me encontrar no hotel que tem ali na esquina, não precisa falar nada não, tá? Porque eu não quero fazer amizade. E aí eu lembro que quando eu compartilhei isso com líderes, tipo, o que eu faço? E aí foi quando eu descobri que ele tinha feito esse tipo de coisa com todo mundo, com várias pessoas. E aí, o jeito de me fazerem sentir melhor é do tipo, relaxa, não é com você, é com todo mundo, já aconteceu com fulana, com ciclano, a gente já levou isso para RH, mas os resultados deles são muito bons, então eles ficam meio que sem saber o que fazer. Então, e nada foi feito, nada foi conversado, não foi conversado comigo, não foi conversado com essas meninas, não foi conversado com ele. E quando ele saiu, ele não saiu por conta de comportamento, por conta de atitude. E o quanto que isso impacta? Por exemplo, hoje em dia eu levanto muito forte a bandeira do empreendedorismo. O empreendedorismo é extremamente complexo, é muito difícil. O quanto que talvez eu não teria sucesso e não poderia levantar a bandeira de um CLT, que eu não faço hoje por saber que não é um ambiente saudável, pelo menos não para mim. E aí, o quanto que isso impacta nas minhas decisões, nas minhas escolhas e o como eu vou lidar com isso. E esse tipo de comentário eu vejo em diversos lugares. Ali era empresa colorida feliz. Eu atendo pessoas, por exemplo, que vêm relatar para mim relatos de chefe, que aí tem, aí de novo, dentro desse patriarcado, onde um está sobre o outro, pessoas que aproveitam desses papéis colocados dentro da empresa, da hierarquia. Então, se vê muito chefe sobre liderado, outras áreas, sobre liderados de outras pessoas. E aí, quantas vezes eu já recebi relatos de gente que não sabia o que fazer quando o chefe faz um comentário inapropriado. E o quanto que as pessoas, eles não percebem que isso é inapropriado ainda. E aí, o primeiro ponto que a gente faz é saber que a gente faz parte desse sistema. Então, eu faço parte desse sistema também. Primeiro, não é porque eu levanto hoje em dia muito forte a bandeira do feminismo, que agora eu não tenho mais atitudes que alimentam esse sistema. Eu também tenho. Quando eu fiquei quieta, quando eu não soube o que fazer, quando N coisas, eu também estou alimentando isso. Então, entender que a gente ainda está engatinhando como sociedade, entender e ter clareza disso traz um alívio gigante, porque me tira daquele papel de eu não vou salvar o mundo.
eu vou morrer e ainda vai ter muita coisa errada aqui acontecendo, sabe? E aí, o que eu posso fazer para fazer disso uma coisa melhor? O que eu posso fazer para que, pelo menos a minha sociedade e aonde eu me relaciono, eu consigo fazer mais isso? Né? Não sei se eu respondi exatamente. Nossa, não, Kel, foi incrível. É muito legal, assim, como eu me vi em vários momentos do que você falou, sabe? Porque o que acontece, assim, primeiro sobre a empresa diversa que explora todo mundo por igual, isso é muito verdade, assim. Eu acho que eu já tive em uma mesma empresa diversa em vários momentos dela, né? E eu vi muitas dessas coisas que você falou acontecendo. Eu acho que tem uma coisa que é bastante evidente, né? E até um pouco mítica, né? Mitificada, né? Que é o seguinte, assim, esse homem poderoso, esse homem frio, esse homem agressivo, que é o homem de sucesso, né? Ah, então ele pode fazer o que ele quiser, ele dá resultado, né? E quanto isso permeia as relações dentro da empresa, porque no final das contas isso fica o ambiente se reflete tóxico para todo mundo, sabe? Uma das coisas que a gente estava falando, inclusive, né, que uma das empresas que eu participei do grupo, da fundação do grupo de diversidade e inclusão. Minha bandeira era contra masculinidade tóxica. E uma coisa que aconteceu quando a gente estava fundando esse grupo foi a gente parou a empresa inteira, a gente parou o andar, né? E a gente começou a falar o que era a iniciativa. E eu estava falando ali, né? Minha bandeira é luta contra a masculinidade tóxica, tal, né? A gente precisa pensar disso no meio corporativo, todo aquele negócio. Enquanto eu falava, olhando para a cara das pessoas, eu vi muitos cochichos entre os homens, assim, né? No sentido de deboche, sabe? Assim, mano, puta que pariu, os caras vão querer patrulhar o que a gente tá pensando agora, sabe? E beleza, rolou essa apresentação, acabou a apresentação, Kel, não deu 5 minutos. O meu Slack, né, o chat ali da empresa, começou a bombar de um monte de cara vindo falar para mim o contrário, falar assim, Léo, aconteceu essa situação, não sei como reagir. Léo, tem tal coisa que os caras estão fazendo que eu não sei para quem denunciar, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque uma coisa é a imagem do homem, né? O poderoso, o cara que se coloca e tudo mais. Outra coisa é como a gente... É lógico, né? Tem muito cara que realmente se sente poderoso com essa babaquice. Mas tem muita gente que se sente incomodada exatamente pelo que você falou. Que por estar tão entranhado dentro da estrutura, colabora de tabela. Uma coisa que eu pensei também sobre isso, que é o seguinte, assim, como que a gente faz, né, para não colaborar e ao mesmo tempo não fechar o canal de comunicação? O que eu tô querendo dizer às vezes tem lá um grupo de 4, 5 caras no café, passa a menina nova do marketing com uma sainha, e entre os caras eles falam, putz, meu, que gostosa, que não sei o que e tal. E se você é o cara que fala assim, mano, para com isso, você é o palestrinha, sabe? Então, como que a gente faz para dar um jeito de rechaçar e ao mesmo tempo não furar a comunicação, né? Então, continuar furando a bolha para mudar aos poucos essa mentalidade, né? Ou se der para mudar de maneira radical, melhor, mas enfim, para mudar essa mentalidade, não quebrar o canal de comunicação, mudar a mentalidade, não virar o palestrinha, sabe? Para que as pessoas ainda estejam abertas a ouvir o que a gente tem para falar. Então, nossa, me ressonou muito profundamente o que você falou, assim. Outra coisa é que ainda sobre isso, assim, né? Eu tive um monte de chefe, um monte de papel, né? O meu último papel foi em uma empresa de tecnologia gigante. E era um papel global, assim, pô. Eu era um gerente que tinha uma pessoa respondendo para mim em cada continente do mundo, assim. Então, era um papel de sucesso. Não vou ser hipócrita de falar que não. Então, eu tive muitos líderes que construíram uma mentalidade para mim, né, de liderança. E eu vou te falar que os maiores impactos que eu tive foram de lideranças femininas, sabe? De como você ser empático, de como você ouvir, se conectar de verdade com as pessoas, porque até então
eu era o cara que era friozão, que, números, o que eu posso fazer para te ajudar, mas não se importando de verdade, sabe assim? Então, essa mentalidade da estrutura masculina do meio corporativo, nossa, acaba com todo mundo, né? Com essas situações de abuso que você passou, mas com as pessoas que, como eu, colaboravam de tabela, sabe? Para a estrutura. Última coisa sobre o que você falou, entendo assim, não sabia da história da Mulher Maravilha, me identifico muito, sou muito nerd também. Esses quadros aqui é tudo quadro da Marvel, aqui atrás mesmo, eu tava usando para poder apoiar o computador, ó, um exemplar do V de Vingança. Da hora. Tem tatuagem de nerdice, então achei muito legal a história da Mulher Maravilha. Obrigado por compartilhar. Bom, vamos lá. Todas as coisas que você falou. Primeiro, como que a gente estoura essa bolha na hora que você tá ali no grupinho? Até porque se você vir no palestrinho, eles não vão te ouvir. Você vai ser excluído. Eles vão continuar fazendo o que eles fazem. Não vai resolver porcaria nenhuma. Né? Então, a primeira coisa, assim, me lembrou muito de Dale Carnegie, quando ele fala no como fazer amigos e influenciar pessoas, o como que a gente precisa agir em sintonia com o universo do outro, que é importante para o outro, para poder, de fato, ser ouvido. E eu já fiz parte de uma mentoria de marketing, assim, de empreendedorismo e marketing gigantesca, aqui acho que deve ser a maior do Brasil, se eu não me engano. E aí era um negócio bem exclusivo de pessoas que estavam dentro do mundo digital, mas tem um cara que ele era muito grande, ele tinha acabado de bater, sei lá, 2 milhões, 3 milhões de inscritos no canal dele do YouTube em um ano. E ele falava com mulheres. E ele queria fazer cursos para essas mulheres desencalharem. Porque na época ele entendia que tinha cursos para homens desencalharem, então tinha que ter curso para mulher desencalhar também. E dentro do marketing a gente tem um negócio que a gente chama de promessa, Roma, é uma promessa irresistível que vai fazer a pessoa falar assim, nossa, será que eu consigo? E ele testou várias, e aí uma que ele tinha testado e foi um fracasso, que ele falava muito para as mulheres que ele ia ajudar essas mulheres a passarem o rodo. E essa é uma linguagem muito de homem. Que é tipo, os homens queriam passar o rodo e pegar todas, as mulheres não queriam isso. Né? E aí, o que ele chegou? Ele foi testando várias e ouvindo, e quando ele chegou nessa virada, ele fala que fez o marketing dele, dar certo, o canal dele crescer, foi exatamente ele começar a ouvir essas mulheres para ouvir o que elas tinham, para o que elas estavam querendo. E o que elas estavam querendo era um relacionamento de alto valor. Elas não queriam passar o rodo, elas não queriam pegar um monte. A mulher, ela tem essa opção de pegar o monte se ela quiser. O problema é que ela não quer esse monte de oferta que tem ali o tempo todo. O que a mulher, ela quer? Ela quer um relacionamento no qual ela é ouvida, ela é respeitada, ela tem parceria, ela tem... E aí ele começou a oferecer isso. E um pouco do quebrar a bolha no sistema inverso é a mesma coisa. Você não vai falar pro cara do tipo assim, que mané você falando aí do corpo da menina, sabe? Tipo, ele vai olhar pra você, vai virar o olho e você vai daqui a pouco ser o chatão do grupo. E aí esse é um detalhe assim, muito, muito grande, porque esse seria o correto? Seria o correto você falar assim, você é um idiota. É o certo. Ele tá sendo idiota? Tá. Mas se você falar isso, você vai chegar no que você tá querendo? Que é levar essa mensagem, né, que a comunicação não tá certa, que a forma como a gente se trata não tá certa, e que dá para ser uma pessoa muito mais evoluída a partir disso, e que dá para construir, conquistar muito mais coisas depois que você saia dessa bolha, né, de fato. E é o que eles querem, então, de fato. Eles querem se conectar com mais mulheres. Eles querem ampliar a mentalidade deles em vários aspectos. Eles querem cargos, sim, de liderança. Então, por que esse comportamento está impedindo eles de chegar nessas coisas que eles querem? E aí, a partir disso, você começa a ser ouvido. E a partir do momento que você é ouvido, você pode começar a falar que aquele comportamento é o comportamento do idiota. Porque ele já vai estar mais disposto a te ouvir. Sim. É o melhor movimento possível? As pessoas são autocentradas. Do mesmo jeito que eu pego muito no pé, por exemplo, quando vem uma mulher para fazer atendimento comigo. Então, eu atendo várias. E aí, não só mulheres, mas é a grande maioria.
E aí vem uma mulher falando pra mim que ela tem que dar conta da casa, do marido, que é outra criança, dos filhos, do trabalho. E aí que ela não dá conta de nada disso porque é muita coisa. E aí ela se sente incompetente e o marido fala que ela podia mais. E o filho começa a repetir as coisas que o marido fala. E aí ela se sente pior ainda. E aí o movimento normal, quando a gente começa a entender essa estrutura que não é justa dessa linguagem, dessa comunicação, dessa estrutura, é a gente se rebelar e se revoltar contra tudo isso e começar a impor. Então, isso aí que você faz comigo, né? Em algum momento no meu casamento, eu já tive nesse papel de olhar pro meu marido e falar assim: você já percebeu que você fala que não antes de eu terminar de falar o que eu tava falando? Então, assim, a gente tava no meio de uma conversa, ele dava a opinião dele. Quando eu não concordava e eu ia começar a dar a minha opinião, no meio da minha opinião ele já falou assim: o que você tá falando não tem nada a ver. Ele tem que ter me ouvido. E aí, quando eu percebi que isso tinha nome, que isso era uma construção social, né, que era um mansplaining, não sei o quê, eu fiquei revoltadinha, eu fiquei mais revoltada ainda dele fazer. Em vez de ter uma coisa que me incomodava X, começou a me incomodar 2X, porque era aquela coisa: eu não só não estou sendo ouvida, estou sendo interrompida, como eu estou casada com mais um. E aquilo me irritava. E quando me irritava, como a gente é autocentrado, eu brigava. Você está me interrompendo, isso aí é machista. Quando você faz isso com as pessoas? Blá, blá. E aí ele: nossa, eu não sou machista. A gente já levou essa conversa se ele era ou não machista pro café da manhã na casa da mãe dele, pra ter noção. Porque ele não se vê como uma pessoa que está dentro desse processo. E eu tenho que mostrar para ele que eu tinha comportamentos machistas. E por isso eu também era, de certo nível, feminista e machista, né? Ao mesmo tempo que a gente é complexo como ser humano. E tem que mostrar isso pra ele, e vir com calma, e explicar pra ele, tipo: lindo, você fez isso aqui comigo de novo. Você quer ouvir o que eu tenho pra falar até o final? E aí, em vez de eu começar a apontar, eu comecei a ser muito mais gentil, amorosa. Eu tô numa relação amorosa. Eu preciso ter amor pra ser uma relação amorosa, não vai ser só relação. Então, o quanto que, pra eu quebrar essa bolha, eu tive que mudar a forma como eu falava. E, nossa, hoje em dia ele não faz mais isso. E quando ele faz, ele é o primeiro a falar assim: peraí, eu te cortei, desculpa. Que legal. Então, é um movimento que todos nós estamos fazendo. Não existe uma pessoa que é tudo construída ainda. Acho que nem do lado nosso, feminino, aqui tem a gente totalmente construída. Eu ainda tenho uma avó que acha que é um absurdo eu ir para um barzinho sem Fernando, meu marido. Então, eu sou cria disso tudo, sabe? Sim. Então, é um movimento que a gente está construindo. É isso aí, pessoal. Primeira parte da conversa foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Kel, muito obrigado. Fiquem atentos para a parte 2. Tamo junto.